Eu queria começar um pouco diferente. Deixa eu virar aqui que o organizador está pedindo para mim colocar em outro lugar. Eu queria começar de uma outra forma. Em vez de ler a Bíblia, eu vou citar os Titãs. Tem uma música dos Titãs, que o nome dessa música se chama Epitáfio. O epitáfio, ele fala, o que é aquele epitáfio? Epitáfio significa aquela frase que fica na lápide, no túmulo, lá no cemitério. Tem uma frase, um dizer, que fala sobre a respeito da pessoa que foi sepultada naquele lugar. Então o nome dessa música é Epitáfio. E aí ele fala assim, que eu devia ter amado mais, ter chorado mais, devia ter se arriscado mais, até errado mais, ter feito tudo que tinha que fazer, tudo que queria fazer. E no refrão ele fala assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Será que o acaso nos protege enquanto a gente está distraído? Distraído, se estiver dirigindo, a gente bate com o carro, Se a gente estiver cortando alguma coisa, a gente pode cortar o dedo, distraído. A gente pode até jogar uma chave no lixo. Como eu já contei aqui, que foi meu caso. Então, o acaso, ele não nos protege enquanto a gente está distraído. E ele fala desse viver, tudo que tem para viver aqui nessa terra, nessa vida, fazendo o que eu preciso, o que eu quero, atendendo as minhas necessidades. E será que o propósito da vida é esse? A gente viver intensamente, como se não houvesse amanhã, e satisfazendo todas as nossas vontades? O propósito da vida depende muito da cosmovisão, da visão que a gente tem da vida. A cosmovisão que nós como cristãos temos da vida não é essa, A cosmovisão de que se baseia na Bíblia, na palavra, é que existe uma vida eterna, que existe vida após a morte, no sentido de que esse corpo aqui é finito, mas que nós receberemos um corpo glorioso quando Jesus voltar, com a volta de Jesus. Nós cremos na volta de Jesus e a gente deve viver em função da volta de Jesus. Quando eu era criança, as mensagens, existiam muitas mensagens que falavam que Jesus está voltando, falavam da volta de Jesus. E hoje em dia a gente pouco escuta se falar da volta de Jesus, de que Jesus está voltando. Quase ninguém mais prega sobre a volta de Jesus, porque prega que precisa dar sobre a prosperidade, que você não tem, que você precisa ter, que Deus vai te dar, É só sobre ter, sobre ser. E aí acaba sendo voltado mais para o eu do que para Cristo. Então eu queria refletir nessa manhã, nessa questão de ser discípulo que aguarda a volta de Jesus, porque Jesus está voltando e está muito perto, está muito próximo, porque Jesus, ele fala sobre os sinais dos fins dos tempos, e a gente tem visto muitos sinais dos fins dos tempos, e só vai com ele quem for discípulo, porque hoje em dia se fala muito que crê em Deus, que é cristão, mas poucos são os discípulos, e só vai quem for discípulo. E nós precisamos ser discípulos, porque fazer a vontade de Deus é ser discípulo, como o Denis pregou na semana passada e disse agora de manhã. E Jesus, ele fala isso lá em Mateus 24. A gente acha que só se fala na volta de Jesus, Só se fala em escatologia lá em Apocalipse. Mas Jesus, ele fala sobre os sinais dos fins dos tempos, ele fala sobre a volta dele. Então eu queria ler Mateus 24, a partir do verso 35.
36. Então, a partir do verso 36 até o 42. Se você quiser acompanhar, não sei se Deus vai projetar. Eu uso a NVI, tá? A versão NVI. E ele diz assim em Mateus 24: quanto ao dia e a hora, ele estava falando sobre o final dos tempos, né? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estavam no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, porque vocês não sabem, portanto, vigiem. Essa palavra é super importante. Portanto, vigiem. Guarda isso, vigiem. Porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. 3 palavras importantes, né? É não ficar distraído com as coisas boas da vida, com as coisas lícitas da vida. Vigiar, porque a gente não sabe o dia em que o nosso Senhor virá. Então eu queria falar sobre essas 3 coisas: estar distraído, vigiar e Senhor. Então vou começar falando sobre as distrações da vida, porque a gente acha que assim, eu sou bonzinho, eu já aceitei Jesus como Senhor todo, e eu não faço nada errado, eu não roubo, eu não xingo ninguém, eu faço tudo certinho, né? Puxa, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo, porque eu não faço nada errado, né? Estou bem na fita. Mas será? Jesus falou que as pessoas estavam fazendo tudo certo. Comiam errado? Não. Beber errado? Não. Casar errado? Não. Estavam fazendo tudo certinho, né? Mas perdeu a barca. A barca passou e o pessoal não entrou, ficou e foi levado. Mesmo fazendo coisas certas, comendo, bebendo, casando, né? Fazendo tudo certinho, a barca passou e foi levada. Jesus está voltando. Ele diz que vai ser assim, como nos dias de Noé. Então a gente precisa ficar atento e vigiar, porque tudo isso é muito bom. E a gente precisa, né? Quem não quer ter uma família, ter família é muito bom. Quem não quer ter uma casa confortável para morar, ter um carro bom para se deslocar de um lugar para o outro, isso tudo é bom, isso é lícito, isso tudo nos convém. Mas a gente precisa vigiar, porque o nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração precisa estar em ser discípulo. Porque o principal é ser discípulo de Cristo. E quem não for discípulo de Cristo, a barca vai passar. E aí? E a gente não sabe a hora nem o dia. A gente precisa vigiar. Mas a mídia, né, as informações, elas nos levam sem a gente perceber, a ter atitudes diferentes de ser discípulo. A gente não pode ser inocente, achar que as propagandas, os filmes, as séries não estão formando as nossas opiniões. Desde as séries mais bobinhas e simples, até aqueles filmes mais elaborados com mensagem subliminar. Todas estão formando opiniões.
e aí fica deprimido, não sabe por que tem depressão, e aí fica desestimulado e não sabe por quê. Nós somos influenciados o tempo todo pelo ser e pelo ter, e quando vê, a nossa prioridade está nessas coisas. E aí a gente não alcança a ser o que a gente quer ser, a ter o que a gente quer ter, porque o ter vai me dar projeção, aí não alcança aquilo, fica deprimido, fica triste, abatido. Então tudo é bom, tudo é lícito, a gente pode ter e usufruir todas essas coisas, mas o nosso coração não pode estar nisso, porque Jesus fala que agora ninguém sabe o dia que a hora que ele vai chegar, né, é como na hora do dilúvio, né, e a gente não sabe o dia e nem a hora que essas coisas vão acontecer. E o Philip Yancey, ele tem um livro dele, ele fala sobre isso, essa coisa das pessoas começam a meditar assim, como seria um mundo se Deus não existisse. Vamos imaginar, ele começou a pensar, vamos imaginar se Deus não existisse, como é que as pessoas agiriam? E aí no desenvolvimento do pensamento dele, ele disse assim, se as pessoas imaginassem que tivesse certeza, Deus não existe, Deus não existe, então como que todo mundo vai agir? Aí ele disse assim, as pessoas vão querer viver o máximo aqui, nessa vida curta, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu sou o centro, então eu tenho que fazer tudo, não existe Deus, não existe nada, então eu tenho que viver tudo intensamente, como a música dos Titãs, fazer tudo o que eu queria fazer, e o acaso vai me proteger, né? Porque não existe Deus. Aí ele para e pensa assim, mas o mundo já não vive assim? As pessoas não estão vivendo intensamente, as frases nas redes sociais não é essa, assim, faça tudo que você tenha vontade de fazer, né? Liga aquele botão, né? Já viu mensagem, liga aquele botão. Mas será? E aí tem outro detalhe importante. Existe uma estatística que fala que 98% da população mundial diz que crê em Deus. Mas assim, se ficou esclarecido que não existe Deus nenhum tipo de Deus, e as pessoas vivem dessa forma, então ele chega à conclusão que existem dois tipos de ateísta. Ateísta é o que não crê em Deus nenhum, né? Então existem dois tipos de ateísta: o ateísta teórico e o ateísta prático. Aí o ateísta teórico é aquele que não crê que existe nem Deus, não crê nisso e ponto. E o ateísta prático é aquele que fala, não, eu creio em Deus sim, Deus existe um Deus, só que vive como se ele não existisse. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer, eu estou no centro. Então esse é o ateísta prático. Ele acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse, buscando fazer tudo que ele tem para fazer, né? Tem um livro muito bom de Tim Keller, que ele fala sobre a sociedade do cansaço. É um livro muito bom, esse eu me recomendo para ler. Ele fala sobre essa coisa da gente viver buscando coisas, buscando crescimento, porque desde pequeno a gente é instruído a ser alguma coisa, né? Quem você vai ser quando crescer, né? Então a gente é instruído a conquistar, a ser vencedor, a possuir coisas, né? Então a gente recebe esse estímulo. E nessa busca frenética, quando se entra muito nisso de cabeça, isso passa a ser a prioridade da pessoa, ela entra num cansaço, porque ela tem que ter um corpo bacana, ela precisa ter uma boa aparência e ter uma ruga aqui, aí vai lá fazer um procedimento, né? Aí entra numa loucura, entra num frenesi, eu tenho que casar e minha mulher tem que ser bonita, né? Aí eu tenho que casar, eu tenho que ter um marido, ou eu tenho que construir uma casa grande,
preciso ter um carro. Esse telefone já não serve porque já surgiu uma versão mais nova, então eu tenho que ter sempre o primeiro modelo. Então, é aquela coisa, aquela busca frenética de ser e de ter, e que as pessoas ficam cansadas, porque elas querem ser o que elas não são. E aí ficam cada vez mais conectadas com o mundo, mas desconectadas de Deus. Às vezes não conseguem conversar com quem está ao lado, porque está tão conectado com o mundo, através das redes sociais, através da mídia, através de tudo, e se desconecta do próprio Deus, e aí se desconecta de si mesmo e não sabe nem quem a pessoa é de fato. Para sermos discípulos, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem nós somos em Cristo. A gente precisa estar conectados com pessoas. E para conectar com pessoas, primeiro, a gente precisa se conectar com Deus. Porque senão a gente não consegue conectar com ninguém, nem com a gente mesmo. Porque a gente não sabe quem somos de fato. E às vezes até mesmo as igrejas, com essa coisa de fazer coisas, se desconectam de Deus, né? Nessa demanda de um ritmo frenético que tem que ter eventos, né? De tanto evento torna as pessoas cansadas, né? Porque foge do principal objetivo: buscar ser discípulo, se conectar com pessoas, se relacionar. Porque para a gente ser discípulo, a gente precisa se relacionar. O relacionamento é muito importante. Não tem como ser discípulo vivendo isoladamente. Para ser discípulo, precisa se relacionar. E para se relacionar, a gente precisa de Deus, porque as pessoas são diferentes. A gente precisa aceitar as pessoas como elas são. A gente precisa se aceitar como a gente é, né? Eu estou envelhecendo, eu preciso aceitar que eu estou envelhecendo. Não tenho que ter atitudes de uma menininha, não sou uma menina. Então a gente precisa ter essa consciência de quem somos. E a gente não precisa de ninguém para dizer quem somos. A gente pode se autoavaliar e saber quem nós somos em Deus. Porque o dia e a hora a gente não sabe. Jesus falou lá, como nos dias anteriores ao dilúvio, né? As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Nada perceberam, até veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Não sou eu que estou dizendo, isso está lá em Mateus capítulo 24. Então a gente precisa estar atento, né? Então não basta a gente ser bonzinho, não cometer erros, não adulterar, não roubar, né? As coisas lícitas também nos afastam de Deus. Não basta a gente seguir regras. Não são as regras que vão dizer se a gente é discípulo ou não. A gente precisa reconhecer o senhorio do Senhor. Estar debaixo da ordem dele. A gente tem esse sentido de eternidade. Deus colocou esse sentimento de eternidade na nossa vida, né? Porque nós somos eternos. Então, se a gente quiser ter essa eternidade com Cristo, a gente precisa ser discípulo de Cristo. Porque se a gente não for ser discípulo de Cristo, a gente vai ser discípulo de outro. E a gente não passa a eternidade com Cristo, vai passar a eternidade com outro. Eu não quero passar a eternidade com outro, não. Eu quero passar a eternidade com Cristo, eu quero ser discípulo dele, né? Porque o acaso, ele não protege a gente. Quem nos protege é o Senhor Jesus. É Ele que nos leva à vida eterna.
coisa de ser vigilante. O que é vigiar? A gente fica pensando. Se a gente for parar para pensar, né, como é que uma pessoa que é vigilante, ela age? O vigilante, ele está atento, né? Ele está lá no posto de vigia, ele não pode se distrair com qualquer coisa. Alguém chega e enquanto a história ele vai dar atenção, aí outras coisas podem estar acontecendo e ele perdeu a situação e aí pode acontecer algo, né, prejudicial a muitas pessoas, porque ele se distraiu. Então o vigilante é aquele que está atento a tudo que acontece ao nosso redor. E tem acontecido muita coisa. O mundo está acelerado, né? A Bíblia fala que no final dos tempos as coisas iriam acelerar. Então, através da tecnologia, o mundo está tomando um rumo assim, meteu a quarta, a quinta e está correndo. Está acelerando, o crescimento está cada vez mais veloz, né? E a gente precisa vigiar, mas para que vigiar? A gente vigia para não ser enganado. O vigilante está atento para não ser enganado, para não cair nas ciladas. Enquanto ele está vigiando, cai numa cilada e aí invadiram, né? Então ele vigia para não ser enganado, para não cair em cilada, para não ser pego de assalto. E por que a gente precisa estar vigilante como discípulo de Cristo? Para não cair em cilada, para não ser pego de assalto, né? Para não ser levado por enganos da mesma forma. Por isso nós precisamos ser vigilantes, porque assim como nos dias de Noé vão acontecer com a volta de Jesus. Noé ele estava sendo achincalhado, né? Era motivo de piada, de chacota, né? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. E aí ele era o diferente, né? Ele era o diferente. E assim vai ser no dia que o Senhor voltar, como nos dias de Noé. Então, por isso nós precisamos obedecer. A quem? Ao Senhor. Para obedecer, a gente tem que ter um Senhor para obedecer. A palavra Senhor nos nossos dias, ela tem uma conotação um pouco diferente, não, muito diferente da época em que a Bíblia foi escrita, né? A Bíblia foi escrita numa época em que a palavra Senhor, quem era Senhor era dono de alguém. Hoje em dia, assim, Senhor a gente pensa que é um chefe, um líder militar, que o subalterno fala assim, Senhor, né? Ou então assim, no chefe, que a pessoa obedece. Mas a palavra Senhor, na época de Jesus, na época em que a Bíblia foi escrita, o Senhor era dono. A pessoa não tinha vida própria. E aí a Bíblia fala que a gente precisa ter Jesus como Senhor. Então, se Jesus é nosso Senhor, eu não sou o centro, eu não tenho vida própria, porque Jesus tem que ser o Senhor. E o nosso papel é obedecer, porque se a gente não obedecer, a marca vai passar e a gente não vai entrar. Então, Jesus precisa ser esse Senhor. E lembrando do primeiro milagre que Jesus fez, né? Quando Jesus começou a atividade, né, do ministério dele, o primeiro milagre, todo mundo lembra, né? Que foi transformar a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. E como é que se deu esse milagre? Maria chega para Jesus e pede para ele dar um jeito na situação lá. E aí Maria vai e fala com os serventes. Jesus diz que vai fazer. E aí Maria vai e fala com os serventes. Faça tudo o que ele manda. E aí os serventes fizeram tudo o que Jesus mandou. Para o milagre acontecer,
para a gente ver transformação na nossa vida, para a gente ver o mover de Deus, o transbordar, como o Bruno falou, né, sobre transbordar, que a gente precisa transbordar, que é o objetivo, é ser discípulo. A gente precisa ouvir a voz de comando, a gente precisa obedecer. Jesus precisa ser Senhor. Então, obedecer é a chave. Mas para a gente obedecer, a gente precisa conhecer a Jesus. Quando a gente vai conhecer, vai obedecer, a gente não sabe quem é o nosso Senhor. Então a gente precisa conhecer a palavra, ter intimidade, ter esse relacionamento diário com Cristo, para poder obedecer, para saber o que fazer. Senão a gente não vai ouvir a voz de comando, vai estar sendo levado, distraído pelas circunstâncias, pelos filmes, pelas séries, pelas ideologias que são implantadas em nossa mente sem a gente saber. A gente não pode ser inocente, não. Toda série, todo filme, toda propaganda tem o objetivo de formar ideias. Está formando as pessoas a cada momento. E aí a gente tem sido formado por quem? Pelas ideias, pelos ideais, ou pela palavra, ou por Cristo. Nós temos sido discípulos de quem? Né? E Jesus conta uma parábola também para nos ajudar a entender como obedecer, né? E como ser discípulo. Que é aquela parábola do semeador. Mas eu lia essa mensagem, essa passagem, e eu sempre achava que cada pessoa era um solo. Essa pessoa aqui é um solo seco, essa aqui é um solo pedregoso, essa aqui é um espinhoso, essa aqui é um solo fértil. Achava que cada pessoa era um tipo de solo, né? Que essa passagem fala isso, sobre os tipos de solos diferentes, que está lá em Mateus capítulo 13, né? Jesus conta essa parábola em Mateus 13. E aí ele fala que a palavra é lançada num solo seco, né? Primeiro ele começa falando que a palavra é lançada num solo seco. Como é que é um solo seco? O solo seco é aquele que na época de Jesus, né, assim, as pessoas, não tinha asfalto, né? Então existia um caminho, né? E no caminho onde as pessoas passavam, o solo vai ficando batido, né? Passa cavalo, passa gente, passa charrete, e aí aquela terra vai ficando dura. E aí cai uma semente lá, a semente, o passarinho vem e come, porque não foi absorvida pela terra, porque o solo estava duro. E aí Jesus explica que esse solo duro significa o coração duro. Aí a gente pensa assim, é uma pessoa que não aceitou Jesus, que tem um coração duro. Não, às vezes a gente tem situações que a gente está com o coração duro também. A gente ouve uma mensagem, ouve uma palavra, lê uma passagem da Bíblia, ouve algum louvor, e o nosso coração está tão duro que a gente não se deixa transformar por aquela palavra. Isso daí é muito difícil, não dá. Eu tenho esse vício aqui, não dá, não posso parar de fazer isso não dá, é muito difícil, não dá. Quem nunca ouviu alguém falando, ou a gente mesmo, né? Falou, isso não dá não, é difícil. Isso aqui na Bíblia, isso aqui é difícil demais, não dá para fazer. Eu já ouvi isso muitas vezes e já até falei também. Isso aí é o coração duro, essa terra endurecida que a mensagem não penetra e não transforma, porque a gente precisa ser transformado. Se a gente faz algo que não está de acordo com a palavra de Deus, a gente precisa mudar, sim, muda. E hoje, não pode deixar para amanhã não, porque amanhã a barca pode passar e você vai ficar do lado de fora. Se Deus fala contigo, muda nessa situação, você precisa mudar, tem esse vício, tira, joga isso fora. Se a barca passar e você continuar, você vai ficar, você
está sendo discípulo de outro, mas não de Jesus. Então, mudança. Jesus quer que a gente mude, que a gente seja discípulo, que a gente obedeça a voz de comando. Precisamos ouvir a voz de comando do Senhor. Não podemos ter situações ou coisas na nossa vida em que o nosso coração fica duro e a gente não se deixa transformar e mudar pela palavra. E aí ele fala também do coração, do solo pedregoso, que o solo pedregoso, ele é raso. Então a semente que cai ali, com a umidade, ela pode até germinar e gerar uma planta. Mas aí vem as tribulações, né? vem a perseguição, ele fala que vem a perseguição, e aí logo aquela planta seca. Também são, aí tem fases da nossa vida também que a gente acaba se deixando levar por, eu faço parte de um grupo que todo mundo pensa diferente, e aí acaba se deixando levar porque tem vergonha do Evangelho, se envergonha e não se posiciona, porque não tem raiz, não se envolve com a igreja de Cristo, não se envolve, não faz nada, está sempre ocupado com outras coisas que não pode se envolver com a igreja. Raso, não tem raiz. Aquele que não se envolve com o corpo de Cristo, que não tem relacionamento no corpo de Cristo, é raso, é pedregoso, não tem raiz. Está achando que está na foto, mas não está bem na foto. Está sendo discípulo? O discípulo precisa estar enganjado em fazer mais discípulos, ter relacionamento com o corpo de Cristo, precisa estar enganjado com a obra, precisa criar raiz. Não é criar, hoje eu vou, amanhã não vou não, eu estou cansada, hoje eu tenho que estudar, está chovendo, está frio, está calor, não, tem sempre uma desculpa para tudo. A gente sempre tem, a gente sempre vai achar uma desculpa, né? É raso, muitas vezes a gente é raso, muitas vezes a gente não cria raiz, não se engana. E tem situações na vida que a gente tem raiz e outras não. Então precisa vigiar e observar. Estou tendo raiz ou estou sendo raso nessa situação? E aí tem outro tipo de solo que Jesus fala, que é aquele espinhoso, né? O solo espinhoso é aquele que a semente caiu lá, brotou, mas também é sufocada pelas tribulações, é sufocada pelo querer ser e ter, né? Dessa sociedade do cansaço. É o solo espinhoso. E, às vezes a gente é levado a viver nesse solo espinhoso, onde a palavra de Deus não penetrou profundamente e a gente se deixa levar. Tiaguinho podia ter falado assim: não, eu não vou não, eu sou aleijado, como é que eu vou pregar o Evangelho se Jesus não me curou? Né? Na série The Chosen, né? Ele falou, como é que Denis citou aqui, como é que eu vou pregar o Evangelho se Jesus não fez um milagre? Mas o maior milagre é ele estar pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, mesmo na situação dele, não sendo curado. Esse é o maior milagre. Ele ser forte o suficiente e entender que não é sobre nós, é sobre ele. E a gente vive aí sufocado pelos espinhos. Aí qualquer coisa que acontece, fiquei doente, briga com Deus. Não quero saber mais de Deus, nem vou mais orar porque Deus não me curou. Estou revoltado com Deus. Está no meio dos espinhos. Se está no campo, é ruim porque está no campo. Aí se vai para a cidade, se está lá no Lambri, é ruim porque está na cidade, tem muita gente, está sufocando. Então não está satisfeito onde está.
vai reclamar sempre. Tem sempre um motivo de reclamação. É o rei dos espinhos, que está sempre reclamando, ou então sempre buscando querer ser e ter mais, e coloca Jesus em segundo plano. Aí fica revoltado porque deu errado. Ué, me perguntou para Deus se era para fazer aquilo, né? É a reclamação ou a busca frenética de ser e de ter. Tem muitas fases na nossa vida também e coisas na nossa vida que a gente coloca no lugar de Deus. Tudo que a gente coloca em primeiro lugar, tira Deus ali do pedestal, né? Tira Deus do seu foco e coloca outra coisa que seja, ou trabalho, ou família, né? O marido, filho, esposa, bens. Quando a gente tira Deus do primeiro lugar e coloca qualquer outra coisa, a gente fica deprimido, a gente fica sufocado, a gente fica triste, abatido. Por quê? Porque a gente não está dentro do propósito, a gente não está sendo discípulo. E por último ele fala do solo fértil, né? Aquele que frutifica. Então a gente precisa buscar essa frutificação, esse transbordar. Nossa vida precisa transbordar a alegria do Senhor, independente das circunstâncias, independente da situação. A gente precisa transbordar a alegria do Senhor, se a gente não quiser ficar do lado de fora. Que a gente possa meditar, não é para gerar culpa em ninguém, né? Que essa palavra que Jesus disse, que a barca vai passar e as pessoas vão ficar como nos dias de Noé, ele não estava querendo gerar culpa, ele estava apenas alertando, né? Então Jesus nos alerta para que a gente possa ser discípulo, porque ele quer a todos, ele quer todos nós, ele quer que todos nós possamos entrar nessa arca que é Jesus Cristo. Então não é para se sentir culpado, é para ser transformado pela palavra, ser transformado, se deixar ser transformado pelo Senhor. Porque é de mão dupla, a gente tem a nossa responsabilidade. O Senhor transforma, o Senhor muda, mas a gente precisa ter atitude e responsabilidade de quem quer ser transformado pelo Senhor. Se a gente não tiver a atitude de dar o primeiro passo, ele não faz como Satanás, ele toma de assalto, ele pega a pessoa e possui. O Espírito Santo ele não faz isso. O Espírito Santo ele pede permissão para transformar a nossa vida. Ele só transforma se a gente permitir. Então que a gente possa vigiar, estar atento à voz do comando do Senhor, para que a gente seja transformado no que ainda precisamos ser transformados. Que a gente possa olhar para Cristo como Senhor, como nosso dono, para que a gente não seja o centro, para que a gente possa entrar na arca quando Jesus voltar, que está muito próximo. Amém? Não é para deixar de gerar culpa, né? Não é para ficar pensando que eu sou o menor, não. É apenas para a gente fazer aquela autoanálise. Como eu disse no início, ninguém é juiz de ninguém. Ninguém pode dizer quem somos. Nós sabemos quem somos. A gente pode olhar para a nossa vida e ver assim, nossa, será que eu estou sendo mais solo seco em todo o tempo? Será que eu estou sendo mais esse solo pedregoso? Eu não tenho criado raiz, não tenho me relacionado com as pessoas. Eu tenho sido esse solo no meio dos filhos que tenho só reclamado da vida e não tenho buscado ser discípulo. Ou eu tenho, na maioria das vezes, transbordado o Evangelho, tenho me relacionado, tudo com a intenção de fazer discípulos. E tudo que a gente faz precisa ter a intenção do reino de Deus, de ser discípulo e fazer discípulos.
discípulo. Amém?